olha só quem está na garagem hoje, é a Fiat Strada Range CVT, sua aqui em São Paulo, nesse branco Banquisa, por R$129 mil. Mas acima de tudo, um grande suco de Brasil. Sim, a Fiat Strada e especialmente a Strada Range para mim é um verdadeiro estudo de caso, uma aula, um carro que conta muito sobre a realidade dos últimos anos no mercado brasileiro. Sim, para você que já está preparando aquele comentário, mas eu achei que era um vídeo sobre carros, eu vim aqui para ver um vídeo sobre carros. Sim, você verá um vídeo sobre carros, mas carros respondem aí à indústria automotiva por quase 10% do nosso PIB. É um setor muito dolarizado, então carros e principalmente preços de carros que afetam muito o nosso bolso e os nossos desejos são muito afetados pela macroeconomia, e a macroeconomia é sim muito influenciada pela política. Então a gente vai passar por cima aí de alguns temas macroeconômicos e políticos, mas se você não gosta disso, talvez seja a hora de virar um adulto e ficar na sala, né? Não precisa ser a criança, aquela coisa, tira as crianças da sala. Não, o adulto fica na sala quando o assunto fica um pouco desagradável. E a gente vai passar assim um pouquinho, não muito, sobre assuntos aí não muito agradáveis que também a gente poderia chamar de nossa realidade dos últimos anos. Mas eu prometi um estudo de caso, então bora estudar o caso Fiat Strada Range CVT e aprender o que ele tem a nos ensinar. Primeiro, ele nos ensina muito sobre a nossa líder de mercado, sobre a Fiat, líder como marca nos últimos anos, e a Strada, pela primeira vez, uma picape sendo o carro mais vendido do Brasil. Isso em grande parte conta um pouco sobre a genialidade, até a gente pode falar, da Fiat, e principalmente a autonomia que a Fiat tem em relação à matriz. Já há algumas décadas a Fiat consegue botar o dedo no pulso do consumidor brasileiro e pegar na veia do gosto dele. Um grande exemplo é a linha Adventure, ali quem não lembra da Palio Adventure nos anos 90, depois todos os irmãos Adventure que surgiram. Pensa quanto tempo levou para a Volkswagen, por exemplo, conseguir reagir aí com a sua linha Cross. Quantos anos os brazucas aqui da Volkswagen do Brasil não precisaram para convencer os alemães lá em Wolfsburg que colocar uns 100 quilos a mais de plástico num carro, aumentando o peso, piorando o consumo e desempenho. Mas se ele tivesse um pouquinho levantado, como isso ia pegar na veia, como o consumidor brasileiro ia gostar disso. Então, estudo de caso número 1, a Strada nos conta muito sobre a autonomia e a genialidade da Fiat. E agora, deixa eu dispensar o nosso tripé, Roberto. Muito obrigado, excelente performance. De nada. Vou tirar a cadeira do meio do caminho e a gente vai para o ponto 2. O ponto 2, e aí eu avisei que ia começar a parte desagradável, porque a nossa realidade é desagradável. A Fiat Strada ser líder de vendas no Brasil fala muito sobre o empobrecimento nosso, meu, seu, da população brasileira. Na média, a nossa renda média hoje é mais ou menos a metade em dólares do que ela era em 2012. A nossa renda vem caindo há mais de 10 anos. Então, a Strada como líder, ela ilustra aí um fenômeno parecido com o que aconteceu nos anos 80 ali, quando o Chevrolet Monza, que era um sedã médio, moderno, sonho de consumo da classe média, caro para a época, foi o carro mais vendido do Brasil durante 3 anos, de 84 a 86. Por quê? Porque país de renda média para baixa como a gente, hoje a gente é a 105ª renda per capita do mundo. Sim, a gente não está entre o top 100 de países com maior renda média da população. Se a galera que está precisando subir na vida não está subindo, essa galera não consegue comprar carro, e aí quem tem grana sempre tem grana. Então o peso percentualmente de quem tem grana no mercado em relação ao todo se torna maior. Foi isso que aconteceu com o Monza nos anos 80 e é isso que acontece com a Strada hoje em dia. E aí quem tem grana nesse caso são as empresas, né? Um carro de trabalho, um carro que é comprado muito pelas empresas, por frotistas, por galera que precisa colocar o bichinho aqui no pau, principalmente a versão de cabine simples, continua tendo que comprar. E aí, não é que a Strada está vendendo pra caramba, sim, ela está vendendo bem, mas é que os demais que deveriam estar na frente dela não estão mais. Carros como o Onix, como a HB20, estão vendendo muito menos, estão vendendo menos da metade do que há alguns anos. Então, a Strada acaba virando líder, não porque ela subiu, e sim porque o restante da maré desceu. A gente fechou o primeiro semestre desse ano com 848 mil carros vendidos. Se você dobrar esse número, você está falando aí de 1,7 milhões de carros vendidos nesse ano. Isso seria o pior resultado em 18 anos para o nosso mercado. O segundo semestre é um pouquinho mais forte, mas existe sim a forte possibilidade da gente terminar esse semestre abaixo do 1.900.000, na casa de 1.800. Isso não acontece há 18 anos. Como eu falei, a gente já teve, né, Turbo, o pior primeiro semestre em vendas dos últimos 18 anos. E aí, mercado pequeno,
como a gente estava falando, maré baixa, os carros de trabalho aí que conseguem manter uma massa crítica se mantêm. Não custa lembrar que a gente teve 3 milhões e 600 mil unidades vendidas no melhor ano da história do mercado brasileiro, que foi 2012. Então a gente está falando de níveis aí ligeiramente acima da metade em 2022 do que a gente vendia 10 anos atrás. Uma grande explicação aí de por que a Fiat Strada virou líder de vendas no nosso mercado, mesmo vendendo coisa aí de menos de 200 mil unidades, né? Não faz muito para você ser o carro mais vendido do Brasil. O Gol, por exemplo, passava da marca de 300 mil unidades para ser líder lá em 2012. Um terceiro fenômeno que a Strada Ranch nos ensina é algo que a gente falou bastante recentemente nos vídeos do novo City, né? Como a gente está dizendo que o City virou o sucessor do Civic. Não é porque o City tem condições em matéria de sofisticação de plataforma de ser o sucessor do Civic, e sim porque no volume, na capacidade do que a gente chama de potencial de consumo, né? Quantas pessoas têm 120 mil reais para dar num carro no Brasil? Não são muitas, mas são muito mais pessoas do que a quantidade de pessoas que têm 200 mil reais para dar num carro no Brasil. Então, se o Civic vai chegar a 200 mil, importado, ele vai vender muito pouco aqui, então você precisa de algo na faixa de 120 mil para fazer um pouco mais de volume. Isso a gente pode chamar em marketês de upsale, né? Você fazer o produto competir numa faixa mais acima do que ele foi originalmente pensado, e é isso que acontece com a Fiat Strada Ranch. Por quê? Porque uma Fiat Toro completa tá passando de 200 pau, tá passando com folga de 200 pau, e aí na faixa de 120 a 130 mil reais, quem é que consegue brigar? Uma plataforma mais barata, no caso, a plataforma da Fiat Strada. Só que o cara que hoje tem 120 mil reais, ele tinha 120 mil reais há um tempo atrás e ele tinha aspirações, ele sonhava com mais requinte, ele desejava uma Fiat Toro, por exemplo. Ele não tem mais condições de comprar uma Toro. Bom, talvez ele tenha condições de comprar uma Strada, então vamos tentar fazer com que essa Strada atenda às expectativas desse consumidor que um dia sonhou com a Toro, ou às vezes que até teve Toro. Deve ter o que tem aí de gente trocando Toro por Strada, my friends, não é pouca coisa. Então, a Fiat deu essa elevada no patamar aqui da Strada com a Strada Ranch, com essas coisas aqui como o painel com detalhes em bronze, que lembra até o Jeep Commander, né? Dá uma olhada na qualidade do couro, eu vou até sair para mostrar melhor para vocês. Esse couro aqui da Strada Ranch, sem exagero, poderia perfeitamente estar numa caminhonete da Ram. É um couro sedoso, bonito, cheiroso, espesso, um baita couro. No entanto, o que a gente tem aqui debaixo do capô? O mesmo 1.3 Firefly, que agora no Proconv L7 rende menos de 100 cavalos na gasolina. Sim, eu vou dizer, a Fiat Strada Ranch CVT é a maior discrepância que eu já vi entre qualidade do couro dentro, que é sensacional, e sofisticação do powertrain, que aqui, no caso do motor, segue sendo um motor simples e barato. Mas por quê? Como a gente estava dizendo, porque se fosse um motor grande e caro, a Fiat Strada estaria elevada de preço, estaria entrando aí na faixa da Toro, e aí o potencial de consumo, né, a quantidade de pessoas do mercado brasileiro com capacidade para dar essa grana seria bastante reduzido. Então a Strada está tendo que carregar um pouquinho o piano da Toro em matéria de volume, como o City veio para carregar o piano do Civic na linha da Honda. Bom, e aí o que esse tipo de estratégia causa como efeito não planejado, não desejado? Primeiro, vamos frisar mais uma vez, é um tipo de estratégia forçado, não pela ganância das montadoras, porque sim, nenhum diretor de vendas da Fiat no Brasil é mais ganancioso do que o cara que ocupa o mesmo cargo na Itália ou na África do Sul, enfim, escolha o seu país aí. É causado pela circunstância macroeconômica, é causado pelo fato de que para fazer volume no Brasil hoje, você precisa de uma plataforma mais barata. Bom, causa a fúria da internet automotiva brasileira, porque aí você está cobrando 129 mil reais por um carro que não tem manta acústica, não tem amortecedor pantográfico aqui. Uou! Tudo isso porque o potencial de compra, né, o potencial de consumo do brasileiro está em franca queda. Eu postei aí recentemente no Instagram para dar um pouco de polêmica. Faz 28 anos que existe a nota de 100 reais, pois o que 100 reais compravam 28 anos atrás, hoje é o que
R$13 compra. Sim, uma nota de R$100 há 28 anos deveria ter sido, né, se você transportar o potencial de compra, seria uma nota de R$13. E aí eu acho que começa a ficar claro, né, se os seus R$100 de 28 anos atrás, na verdade, são só R$13 de hoje, bom, coisas que cabiam no orçamento não cabem mais, e aí a Fiat Strada é obrigada, entre aspas, a fazer coisas que ela nunca foi pensada para fazer como projeto, né? A oferecer, por exemplo, luxo. Mas é um luxo superficial, é uma coisa que a gente vê aqui na versão Ranch, com pneus de uso misto. Inclusive, eu vou dizer, se você está chocado com o preço da Strada Ranch, vá na Strada Vulcano CVT. A grande novidade aqui é o CVT, né? Finalmente uma picape compacta com câmbio automático no Brasil. Isso nunca tinha acontecido antes da Strada, se a gente não contar as próprias estradas com câmbio Dualogic, mas ali a coisa era muito dura. Então já recomendo, ó, se você abrir mão dos pneus de uso misto e de alguns guerigueres visuais, como aqui esse Ranch e as coisas que eu mostrei ali no interior, e um badzinho Ranch aqui e outro badzinho Ranch ali, você economiza R$5.000. Sim, você pode ter o CVT por R$5.000 a menos na Strada Vulcano, que eu acho até mais bonitinha. Mas como eu vinha falando, a gente vê aqui que a Strada é um projeto barato, né? Ela foi feita como um carro de trabalho para fazer volume. Então, por exemplo, olha só que interessante, a luz e a sinaleira aqui, a luz de posição, como se diz, tem só duas posições, ó, é tipo um ligado e um desligado. Normalmente você tem 3 posições aqui, né? Você percebe, por exemplo, aqui nesse porta-luvas interno sem tampa, olha só a marca aqui da rebarba. Um pouquinho de luz aqui, você percebe a marca da rebarba exposta aqui dentro do porta-luvas sem tampa, né? A gente tem um porta-luvinha tradicional bonitinho aqui embaixo com tampa. Os bancos, por exemplo, não tem nenhum tipo de regulagem de altura. Então você precisa achar a sua posição aqui, como era no Gol CL da minha irmã nos anos 90, que baseado na distância e na inclinação do encosto. Você tem sim a regulagem de altura aqui do volante, mas você não tem uma regulagem telescópica. Enfim, algumas coisas que contam a história de como esse carro foi pensado para ser um projeto barato, um projeto de volume, mas o empobrecimento médio do consumidor brasileiro aí obrigou a Strada a carregar um piano que algumas versões da Toro, que foram originalmente pensadas e projetadas para carregar, e aí a gente está falando de uma plataforma muito mais sofisticada e, portanto, muito mais cara. A gente percebe aqui algumas coisas de nítida redução de custo que são coerentes com a proposta original do que essa plataforma foi pensada para fazer, né? A gente não tem nenhum ar digital aqui, um multimídia tímido e meio que off the shelf, como a gente chama, né? Não está tão integrado assim com o painel. Enfim, coisas que na Strada, quando ela foi apresentada aqui, quando ela chegou no mercado brasileiro, não incomodavam porque eram coerentes com a proposta do carro. E num carro que começa a ter que vender luxo, chamam a atenção. Já que a Strada está tendo que carregar alguns pianos da Toro, bora mostrar onde ela faz isso muito bem. Principalmente aqui na caçamba, onde a diferença da capacidade é bastante pequena quando a gente considera a diferença de porte e preço entre as duas. No rodar, no acerto de suspensão, a Fiat manda muito bem, tanto com a Strada quanto com a Toro. A gente vai falar um pouquinho mais disso em movimento. E agora na comodidade do câmbio CVT, que tem até um modo Sport aí para simular marchas de forma mais agressiva e deixar a tocada um pouco mais esperta, porque posso adiantar, esperteza não é muito o forte aqui, mas se acomodem aí que a gente não tem tetão, afinal é um projeto barato, não é culpa da falta de dieta e treino. E bora dar uma aceleradinha na Strada Ranch CVT 1.3. Mas afinal, como anda, deputado? Bom, aí tem tudo a ver com tudo que a gente falou até agora, e depende muito da régua que você aplica, né? Se você aplicar a régua que a gente sempre aplicou a Fiat Strada historicamente no Brasil, como um carro de trabalho que precisa ser, acima de tudo, econômico, dá pra dizer que dá pro gasto. Agora, quando você aplica a régua de uma Ranch, que é para oferecer um refinamento maior do que essa gritaria de CVT, bom, aí a coisa fica um pouco abaixo das expectativas, né? Causa sim uma certa decepção
e aí a gente entende um pouco as frustrações da internet automotiva brasileira. Afinal, a gente está falando aqui de um motor 1.3 Firefly que gera 98 cavalinhos na gasolina, 107 no etanol e 13 quilinhos de torque. Ou seja, eu sempre uso ali a comparação, os 1.0 turbo são muito parecidos com os números que os 2.0 aspirados geravam nos esportivos nacionais, né, nos anos 80, pois o 1.3 Firefly da Fiat hoje, da Stellantis, para a gente ser correto, gera números muito parecidos com os carros 1.6 da minha adolescência, do meu início de carteira, né? Um Gol 1.6 ali nos anos 90, gerava isso aí, 90 e poucos cavalos, fazia de 0 a 100 na casa de 12 a 13 segundos, que é o que a Strada Range tem feito aqui nos testes das revistas especializadas. Eu acionei aqui o Sport, uou! Não vira a Millennium Falcon, só segura um pouco mais as marchas do CVT lá em cima, e você tem sim uma coisa que em carros de baixa potência eu nunca entendo muito para que serve, mas a gente tem aqui os pedals, né? Ele simula até 7 marchas, agora vocês viram ali os 6, vamos ver, ó. Ele aceita meter uma quinta a 70 por hora, ele aceita uma quarta, mas eu acho que ele já não vai aceitar uma terceira. Aceitou, mas uma segunda não. Mas enfim, você tem aqui os pedals, né? Para dar uma sensação que você está guiando aí o seu Fórmula 1 no trânsito de São Paulo. Peronomútil, aqui a alavanca, né? A palanca, como se dizia quando eu era criança, é a mesma do Renegade da Toro, então aqui a gente tem um refinamentinho de projeto legal, como eu estava falando antes, mas, por exemplo, aqui o cotovelo, você que gosta de dar piti por causa do painel Hard Touch, e sim, o painel é Hard Touch, até porque, como a gente não cansa de insistir nesse vídeo, esse aqui é um projeto barato, muito bem disfarçado o Hard Touch. A Fiat faz isso melhor do que a Volkswagen na hora de usar as texturas, os desenhos, ela disfarça bem um painel de plástico mais barato, mas é um plástico barato. Mas como eu sempre digo, isso não importa, o que importa é onde está a sua mão aqui, onde está o seu cotovelo, que está num apoio de braço exclusivo aqui de couro. Porém, olha só, projeto barato, o meu cotovelo esquerdo está assim aqui num plástico Hard Touch, e isso vai incomodar você numa viagem mais longa, ou vai incomodar você hoje, no meu caso, vindo aí de 2 baterias de kart, o cotovelo tá doidinho e você pum, 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 sente aqui. Então, a Fiat Strada Range, ela é uma fascinante dicotomia aí entre um projeto barato, tendo que fazer o trabalho de uma plataforma mais cara, tendo que entregar um pouquinho de luxo, um pouquinho de sofisticação que ela nunca foi pensada originalmente para entregar. E aí, principalmente quando você fala aqui de powertrain, os números de desempenho e de sofisticação, né, a gente chama o NVH, é Noise, Vibration e Harshness. Então em inglês é ruído, vibração e aspereza. Temos aqui ruído, vibração e aspereza de uma picape que foi pensada para custar barato e vender muito e ir pro pau pro trabalho. Quando você pede para ela fazer o trabalho de um carro de luxo, ela não vai tão bem assim. Não custa lembrar também que a Fiat Strada vive num berço esplêndido aí há alguns anos, né? Uma zona de conforto, para usar um termo da moda, porque as principais rivais da Fiat no mercado brasileiro, principalmente a gente está falando de Volkswagen e Chevrolet, meio que entregaram esse segmento aí para a Fiat, e a Fiat falou, então beleza, deixa aqui que eu vou voar. A Strada é líder entre as picapes do Brasil há muito tempo, vende muito há muito tempo, e a Volks foi deixando a Saveiro desidratar, não temos perspectiva aí de uma nova Saveiro. A Saveiro, por exemplo, nunca teve uma versão cabine dupla de 4 portas, e a Chevrolet finalmente, depois de anos e anos, vai dar um tapa aí na Jurássica Montana, e aí sim, me parece que a Montana, que está chegando em 2023, vai ser um concorrente fortíssimo nesse segmento, vai ser visualmente aí, em termos de visual e de porte, baseada na Tracker, então vai ser um pouquinho maior e um pouquinho mais refinada do que a Strada. Se vier com preços competitivos, vai bater de frente e vai incomodar bastante a líder Fiat aqui, como a Oroch tenta incomodar agora, renovada com motor 1.3 turbo, mas na verdade a Oroch, no fim das contas, acaba sendo mesmo, é uma alternativa à turbo. Então, também por causa dessa zona de conforto, talvez a Fiat Strada tenha se acomodado um pouquinho na questão de powertrains, né? Tá faltando aqui um motorzinho turbo na Strada, e eu não tenho dúvidas, ou melhor,
tenho um pouco de dúvida porque eu não tenho informação, mas eu tenho o feeling, o instinto de que quando a Montana chegar, fatalmente os motores turbo da Stellantis vão acabar chegando também para a estrada, para suas versões de topo. Beleza, galera? Concordam, discordam? Gostariam de ver a estrada tendo vida um pouco mais difícil, né? Um pouco mais acossada aí pelos concorrentes no mercado brasileiro? Eu acho que isso sempre é bom e a Montana vai começar a entregar isso. Então, deixa aí a sua opinião nos comentários, deixa o like nesse vídeo, se inscreva no canal, que isso ajuda demais. E como sempre, valeu demais, cuidem-se bem e aquele abraço. E ó, nem doeu tanto assim falar um pouquinho de política e de economia, mas é o que a gente precisa para entender por que que a Fiat Strada Ranch existe e por que que ela custa 129 mil reais. Valeu demais, cuidem-se bem e aquele abraço. Opa!